A cidadania brasileira é uma ficção. Os insurretos e o imperador. O Brasil é uma bem-sucedida criação política da Casa Real Portuguesa desde meados do século XIX e vem até hoje cambaleando entre a monarquia legítima que lhe deu origem e uma república de generais golpistas e autoritários, seus tutores auto-intitulados. Assim formamos uma república tirânica, em oposto a uma monarquia constitucional legítima, a qual, desde meados até o final do século XIX, constituiu-se numa anomalia em uma América Latina caudilhesca. Um país que não conhece sua história, diagnósticos improváveis. Um paciente que não conhece sua história não consegue reagir ao imbróglio social em que está metido, pois que revela incessantemente ao médico causas erradas, levando, portanto, a diagnósticos improváveis. Em meus anos em Washington, entre 1988 e 1992, pude verificar o descompasso entre a história brasileira, em suas versões infanto-juvenis, promovidas pelos livros oficiais, e as análises dessa mesma história, promovida pelas elites norte-americanas do Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos. As versões norte-americanas relatam as verdades do persistente intervencionismo norte-americano, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, mostrando com isso que a história oficial do Brasil é não mais do que uma consequência desse intervencionismo yankee, na sua tentativa de estabelecer uma hegemonia em toda essa região que já foi parte do Império Colonial português e espanhol. No caso do Brasil, as dificuldades das elites norte-americanas do Departamento de Estado é entender as origens do país e as consequentes dificuldades encontradas no processo de homogeneização política e econômica da região, criando-se com o intervencionismo e o imperialismo político mais problemas do que soluções, resultando nos dias de hoje num tremendo imbróglio político-social com 200 milhões de pessoas em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, num estado de ebulição, como um vulcão prestes a explodir. A breve história do intervencionismo norte-americano no Brasil. A falta grave de bem compreender as origens do Brasil levou as elites norte-americanas à sua primeira intervenção na política do país, no seu afã de criar repúblicas subalternas aos seus interesses, gestando elites dominantes, onde a palavra dominante é, antes de mais nada, um tremendo exagero. A República dos Estados Unidos da América para os Estados Unidos do Brasil. O Brasil, como foi dito na introdução, foi inventado pela Casa Real Portuguesa e desenvolvido por Dom Pedro II, como o imperador criou uma monarquia constitucional legítima através de suas imensas habilidades políticas para a tolerância, paciência e, acima de tudo, caráter absolutamente reto, desenvolvendo-se um país único em meio de uma América espanhola caudilhesca e tirânica. No dia 15 de novembro de 1889, o prestígio político, social e moral do fundador e pai do Brasil era imenso e estava em seu pico máximo. O grave erro do Departamento de Estado norte-americano foi subestimar esse imenso prestígio social e, acima de tudo, moral, promovendo um golpe de Estado com a ajuda de militares insurretos, os quais, das catacumbas dos quartéis mais infectos do Rio de Janeiro, se lançaram numa aventura contra Dom Pedro II, o pai da pátria de então. Pelo que pude avaliar em meus anos em Washington, foi um tremendo erro
de avaliação do Departamento de Estado considerar que a monarquia brasileira seria antiquada e caricata. Nada mais errado. Não só era um regime constitucional que já estava no seu 60º aniversário, enquanto a América Latina se digladiava em repúblicas tirânicas, como também Dom Pedro II representava aos olhos de todos o próprio país. A palavra Brasil e Dom Pedro II eram, então, sinônimos no mundo inteiro. A ideia ingênua, prepotente e arrogante de um despreparado e imperialista Departamento de Estado em Washington era de que a República seria ansiada pela população e pelas elites brasileiras, assim como de que os conceitos republicanos seriam vistos imediatamente como um fator de modernização pelo país inteiro. Nada mais equivocado. O Brasil monárquico era moderno em 15 de novembro de 1889 e vinha sendo criado através de legítimos preceitos constitucionais e morais desde 1822, e seus valores através do país vinha sendo tecido cuidadosamente pelas habilidades políticas pessoais de Dom Pedro II como pai, chefe de Estado, representante da família e de Deus. Então, os valores morais do Brasil da época eram os mais altos possíveis numa América Latina tirânica e que navegava à deriva num permanente estado de insurreição e tirania de caudilhos oportunistas. No dia seguinte, a 15 de novembro de 1889, o Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil. Os símbolos e valores éticos da República Brasileira. Em seu afã de criar repúblicas modernas e forjar elites dominantes aos seus interesses hegemônicos, as elites norte-americanas do Departamento de Estado, inadvertidamente, no caso do Brasil, destruíram seu mito fundador, Dom Pedro II, assim como seus valores éticos e morais, para os quais nunca mais houve um substituto à altura de seu caráter. A tentativa de substituir Dom Pedro II por opacos generais insurretos de origens duvidosas foi desastrosa para o Brasil em seus subsequentes estágios históricos de formação. Os 4 primeiros anos da República do general Floriano Peixoto foi vivida em estado de sítio e em permanente estado de rebelião, coisa impensável na monarquia de Dom Pedro II. A razão para isso é clara. Na época, ninguém sabia nem quem era esse obscuro general, um tal de Floriano Peixoto. Vinha de quartéis infectos do Rio de Janeiro e muito menos que tivesse capacidade de representar qualquer coisa no cenário político nacional brasileiro, e nem tampouco noções republicanas. Não passava de um insurreto armado patrocinado pelo Departamento de Estado norte-americano, como são hoje esses juízes de nomes italianados do interior do Brasil. Não tem legitimidade, pois que não passam de funcionários públicos em estados de insurreição. Insurreição é um termo mais conveniente para expressar a fúria popular contra governos ilegítimos e tirânicos, não para funcionários públicos com salários absurdamente altos e manipulados pelo Departamento de Estado em Washington. Eliminaram um gigante da história do Brasil e o Departamento de Estado norte-americano sentou no trono de Dom Pedro II um pigmeu simiesco, armado até os dentes, com uma cara feroz e, acima de tudo, sem qualquer valores éticos e morais para governar nem o Brasil ou um galinheiro. A República foi um desastre e tem sido desde então.
é o resultado apenas de um mero intervencionismo do governo norte-americano com a ajuda de bandidos insurretos, armados e uniformizados. O desastre republicano no Brasil foi tão grande que intervém, afinal, o almirantado desde Niterói, exigindo o fim daquela aventura militaresca do Departamento de Estado norte-americano, acusando justificadamente os generais bandidos insurretos de não apenas inabilidade política, mas também traição ao se envolverem com o governo norte-americano. Sai o insurreto e bandido general Floriano Peixoto com o rabo entre as pernas. Se antes os almirantes tinham recuado diante das ameaças de execução sumária da família de Dom Pedro II, agora estavam dispostos a assaltarem o Rio de Janeiro para prenderem e enforcarem os generais revoltosos a serviço da embaixada norte-americana. A grande tristeza do almirantado era ver o nível de destruição dos valores, os quais, com dificuldades, Dom Pedro II vinha tecendo com grande habilidade ao longo de 60 anos para se construir uma nação chamada Brasil. As eleições gerais de 1894 elegem Prudente de Moraes, assim chamado primeiro presidente civil da República do Brasil. Quem era Prudente de Moraes? Ninguém sabia, era um ilustre desconhecido. Assim, no trono de Dom Pedro II, sentaram primeiro um pigmeu feroz e armado até os dentes e agora colocavam um bufão que inaugurava uma sequência de presidentes bobos da corte, sem legitimidade, pois que não foram capazes de dar continuidade à paciente construção de valores éticos e morais de uma nação que se rivalizasse com o Brasil de Dom Pedro II. Dessa forma, na ausência de valores éticos e morais, a República dos Insurretos, imposta desde Washington, configurou-se numa oligarquia que construiu valores éticos e morais de ladrões mafiosos, aonde Deus, pátria e família não passavam de jargões, num Brasil em crise permanente que foi gestado sob o trono de um gigante, mas ocupado persistentemente por pigmeus simiescos do tipo bufões republicanos, generais insurretos e elites norte-americanas imperialistas. A partir de 15 de novembro de 1889, o Brasil constituiu-se numa república de generais insurretos, almirantado irado e presidentes bufões. Sua marca registrada é a ausência de valores éticos e morais, já da impossibilidade de se dar continuidade aos valores monárquicos constituídos por Dom Pedro II, criando-se dessa forma uma fissura moral entre a legítima monarquia do reto e do moral e a insurreta república da tirania de ladrões mafiosos e bandos armados e uniformizados. Essa descontinuidade vai se tornar a principal característica do Brasil até os dias de hoje, sendo que a cada 20 ou 30 anos essa descontinuidade moral provoca crises entre seus agentes formadores, o Departamento de Estado norte-americano, os generais, os almirantes e os bufões republicanos, de modo que caem as estruturas legais e formais da República dos Insurretos, que é sempre provisória, e criam-se novas para não mais do que 20 ou 30 anos à frente. Dessa forma, o país que chamamos de Brasil é resultado da irresponsabilidade de políticos norte-americanos que, desde o Departamento de Estado em Washington, criou uma situação de permanente instabilidade para as quais o governo norte-americano continua criando soluções improváveis, como improvável foi a própria República e tem sido a história do Brasil desde então. A joia da coroa.
Para Washington, o Brasil é a joia da coroa, como a Índia foi para o Império Britânico, e a governabilidade dessa região não é uma questão de valores éticos e morais, mas uma distribuição de favores em cascata a partir de descendentes de europeus, os quais criaram máfias perversas que controlam a economia do país a partir da italianada racista de São Paulo, monopolizando investimentos de empresas estrangeiras e alienando a maioria mulata ou não branca, enquanto que a italianada racista do interior de São Paulo, sob o comando do PSDB, repassa esses valores e benefícios apenas para os seus iguais. Enquanto o país tinha 30, 40 ou até 50 milhões de habitantes, isso era fácil de se controlar. Agora, com 200 milhões, as fissuras deixaram de ser aparentes para se tornarem um vulcão em ebulição prestes a explodir. Para que a população do Brasil saltasse em pouco mais de 60 anos, de 50 para 200 milhões, a estratégia básica foi a intensa miscigenação. Entretanto, a estrutura política e social do Brasil continua a ser a mesma de 15 de novembro de 1889. Departamento de Estado norte-americano, generais insurretos, almirantado irado e bufões republicanos. Essa República Brasileira tornou-se arcaica e caricata, demandando-se desde já a formação de um Estado genuinamente nacional, pois que não temos nem país nem cidadania.